Boa noite a todos, obrigado por se juntarem aqui a mais um webinar. Eu agradeço muito a presença de vocês, apesar de todos os problemas que aconteceram. Então, vamos lá, vamos em frente. Como eu falei antes, esse curso aqui é um complemento do curso online de osmose reversa, em que eu abordo a osmose desde a concepção até a operação, passando por projeto, enfim, por dimensionamento e tal. Mas lá eu não abordo como usar o software. Então, a intenção desse webinar é justamente ser um complemento disso, para que as pessoas possam entender, como se fosse um tutorial, tá? Como começar, pelo menos, a usar o software, né? E poder aí ficar independente e poder dimensionar suas próprias osmoses reversas, tá? Muito bem. Aqui sou eu. Aqui eu faço um pequeno disclaimer, né, para não haver depois nenhum tipo de problema, né? Enfim, e para ficar claro que, na verdade, apesar de eu usar o software da DuPont, que é o Wave, que é o antigo Rosa, que era da Dow, eu não tenho ligação contratual com nenhuma empresa de membrana, inclusive eu sou um fabricante de membrana, de osmose, e compro também de diversos fabricantes e tal, certo? Então, feito principalmente esse disclaimer aqui, a intenção de utilizar o Wave é porque é o software mais popular e é um dos mais completos, se não o mais completo que vocês vão ter no mercado, né? Então, enfim, vamos usar ele, tá? Então, basicamente aqui, o que eu vou fazer é o seguinte: esse exemplo aqui é um exemplo clássico, vai ser uma água salobra de poço, com SDI menor de 5, vazão de permeado de 20 metros cúbicos e uma recuperação de 75%. Bom, uma das coisas que quem fizer o curso, quem fez o curso aprendeu lá, que é importante a gente encontrar o número de elementos que a gente vai utilizar, tá? E até essa parte a gente consegue fazer sem utilizar o software, tá? Através dessa fórmula aqui, eu vou desenhar ela aqui, ó. Vou usar uma cor aqui azulzinha, tá? Que é o seguinte: o número de elementos é igual a letra está excelente, a vazão dividida pelo fluxo multiplicado pela área da membrana, tá? E aí o que acontece? Essa vazão é essa aqui, a vazão que você quer, permeado, certo? O caso aqui é 20. Os outros dois dados você vai tirar de fabricante, tá? Dos dados da membrana e do dado fabricante. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente está usando membrana da DuPont, e no curso existe uma tabela, tá? Vários fabricantes têm ela, que coloca lá a aplicação versus o fluxo e tal. No curso, eu simplifiquei isso numa tabela só, com alguns valores médios, para ficar mais fácil o cálculo, né? E para a água de poço, seria 30 LMH, tá? E a área da membrana, a gente vai usar 37 metros quadrados, que equivale à área de 400 pé quadrado, tá? São as novas membranas que tem no mercado. A gente tem membranas, não vou dizer de última geração, né? Mas as que estão sendo comercializadas agora, que eu também tenho comprado, são as de 400 pés quadrados, ou 37 metros quadrados, e já tem as de 440 também, tá? Então, fazendo essa conta aqui, vamos lá, quanto vai dar? 20 dividido por 30, dividido por 37, vezes 1.000, porque o fluxo é dado em LMH, é litro, tá? Então, precisa converter, vai dar 18. Então, o resultado aqui é 18. Que bonito. Isso aqui é o número de elementos, é o número de membranas que eu vou utilizar, tá? E, detalhe, por que que eu utilizei 37? Por que que eu usei... Isso aqui eu estou fazendo só um pequeno resumo do que tem no curso, tá? Quando lá no curso eu passo essa parte preliminar mais detalhadamente. O que acontece? Acima de 2.300 litros por hora, a gente usa membranas
de 8 polegadas, tá? Beleza? Abaixo disso, você usa de 4, tá bom? Então, por isso. Então, já sei que é de 8 polegadas, já sei que é 37 metros quadrados. Agora, se eu não soubesse isso, eu ia pegar justamente a, a, a informação do fabricante. No curso, tem tudo isso já tabelado lá, tá? Já tem tudo isso tabelado. Outra coisa aqui que é interessante é o tipo de membrana. Quando a gente abrir lá o menu de membrana, vocês vão ver ter um monte de membrana. Isso aí foi uma coisa que mais eu achei dificuldade de entender qual membrana eu utilizar. Porque quando você olha, tem várias. Né? Então, uma coisa que chama atenção aqui é que é água salobra. Tá? Então, água salobra, em inglês, é brackish water, é BW. E aí existe um padrão que foi a própria DuPont que inventou isso no passado, que é as membranas, elas trazem no seu nome o tipo de água que elas têm, seguido, por exemplo, existia um padrão, né, que era a 80-40, por exemplo, certo? Que era 8 polegadas e 40, que é 8 polegadas, quer dizer, e 40, que é 40 o comprimento dela, que é padrão, que é 1 metro. E aí, hoje em dia, nós temos um padrão também que segue mais ou menos isso. Todas as empresas de membrana, boa parte delas usa BW, para brackish water, SW, para seawater, água do mar, TW, para tap water, né, que é água da torneira, né, geralmente para aplicações mais residenciais, comerciais, então, enfim, certo? Então, a gente vai utilizar, a gente vai partir desse pressuposto. Isso também tem no curso lá, tabelado, bonitinho, para você saber mais ou menos para onde você vai se direcionar, tá? Muito bem. Vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou feita essa introdução aqui, eu já sei mais ou menos que eu vou usar 18 membranas, tá? Isso é importante. Que é onde eu paro no curso, né? No curso eu ensino exatamente como chegar exatamente onde a gente está agora, tá? Eu fiz um pequeno resumo. Então, a gente já vai para o software sabendo quantas membranas vai usar, tá? Talvez lá possa ser um pouco mais, um pouco menos, mas você já tem uma direção. Porque o grande problema, eu acho que a grande frustração de quem começa a utilizar o software, não só o da Dupont, mas qualquer outra empresa de membrana, é esse começo, sabe? Se você for para lá sem ter muita noção, só com a vazão, querer ficar chutando o valor, você vai ficar perdendo tempo simulando e vai dar um monte de erros, aí você não sabe eliminar o erro, e aí, não sei, e acaba desistindo. Né? Então, a gente já vai para o software sabendo quantas membranas a gente vai utilizar, tá bom? Então, deixa eu puxar aqui. Muito bem. Agora vocês estão vendo aí o famoso WAVE, que vem de Water Application Value Engine. Olha que nome lindo. WAVE. Eles fizeram aqui um acrônimo, ficou bonito e ainda ficou com sentido, né? E ficou de wave, de onda, então ficou bacana. Muito bem. Parabéns ao marketing. Vamos lá. Essa é a cara que você vai ver do software quando você abrir o Wave pela primeira vez. Na verdade, nem tanto essa. Talvez você abra e esteja em inglês. Então, já vou mostrar uma coisa que é importante. Vocês veem aqui, ó, configuração do usuário, informações do usuário, e aqui você pode mudar a interface e o relatório, o idioma. Olha que legal. Tem chinês, português, espanhol e inglês. Olha que bacana. Tem português, tá? Então, já facilita. Né? Para quem não é versado em inglês, enfim, fica mais fácil, né? Para depois você mandar para o cliente, enfim, então. Né? Mas, por outro lado, às vezes é bom você também ver inglês, porque a maior parte da literatura de osmose reversa está em inglês e tal, então é bom você também ter a noção dos termos em inglês, tá? Muito bem, então você faz isso aqui e você vai ter o seu software em inglês. Outra coisa que você pode fazer, né, é você colocar seu nome aqui, né, enfim, informações do usuário, tá? Não vou fazer isso agora, mas vocês podem fazer depois, porque aí sai essas informações eu posso até pôr aqui, né? Joaquim. Empresa. Água. Engenharia. O e-mail. Joaquim.works. Arroba. Água. Engenharia.
precisa. Beleza. Posso salvar isso. Legal. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, o que o cliente... Eu vou até usar informações reais aqui, tá? Para começar, o primeiro ponto aqui que acaba atrapalhando quem está fazendo osmose, ou é um ponto de atenção, já é no começo. No software, você tem entrada e tem produto. Tá? Nosso aqui no caso, ele quer 20 metros cúbicos no produto, no permeado. Isso é muito importante que vocês tenham bastante atenção quando está tratando de osmose. Como a gente trabalha em termos de recuperação, 75%, 55%, enfim, a vazão de entrada não é igual a de saída. A gente sempre tem uma corrente de rejeito, certo? Então, isso pode dar confusão. Porque se o cliente estiver pensando em 20 metros cúbicos na entrada e você está pensando que é na saída, ou o contrário, isso vai dar divergência depois nos objetivos da osmose, né, do teu projeto. Isso pode dar problema depois, né? O problema clássico é esse, né? Você faz uma osmose, o cliente quer 20 metros cúbicos no permeado e você faz 20 metros cúbicos na alimentação. Já não vai funcionar, né? Pelo menos vai funcionar como o cliente gostaria que funcionasse. E já vai dar aquele monte de problema, tá? Então, a gente começa aqui com 20 metros cúbicos. Aqui desse lado aqui, estão vendo? Tem as tecnologias. São várias tecnologias que eles disponibilizaram no Wave aqui, que a Dupont vende, evidentemente. Então, você tem pré-tratamento aqui com ultrafiltração, ou com troca iônica para usar um abrandador. Você tem as próprias tecnologias de desmineralização, como a osmose reversa, né, que aqui está como RO, né, RO, reversa osmoses. Tem osmose reversa de circuito fechado, que é bem interessante isso, né? Algo novo que está surgindo aí, bem interessante, depois para discutir em futuros webinars. Osmoses pequenas, de pequeno porte, quando você seleciona essa aqui, aí ele só mostra as membranas de 4 polegadas e 12,5 do portfólio, por exemplo. Tá? E troca iônica. E tem os polimentos também com troca iônica e tal, enfim. E outros fatores de ajuste aqui de corrente e tal, ponto de divisão, que você pode fazer aqui alguma coisa. Bom, a gente tinha também outro ponto, eu falei que é a água de poço. Então é importante selecionar aqui a água de poço. Porque, assim, o programa não sabe que eu já calculei quantos elementos tem. Então, ele precisa da informação dessa informação, se é água de poço, se é água do mar, se é água de rio, né? Superficial não. Veja quantas opções tem aqui, ó. Permeado de OF, de OR ou de nanofiltração, água abrandada, água de rede, água de poço, água de superfície, água do mar e efluente, para fazer reuso. Cada um desses aqui vai ter um fluxo diferente, certo? Lembrando que aqui eu escolhi utilizar água de poço, tá? Então, vamos lá. Então, feito isso, eu já caracterizei aqui a minha primeira página aqui, que é o do início, né? Eu já vi eu mesmo, quando comecei a utilizar, eu chegava aqui e já parava aqui, eu falei, e agora o que eu faço? Então, agora a gente pode ir para a próxima abinha aqui em cima, que é da alimentação. É aqui que eu vou caracterizar a minha corrente, tá? Então, aqui eu preciso da análise que o cliente vai fornecer, certo? Uma coisa interessante aqui no Wave, ele tem uma biblioteca aqui, tá? Ele tem uma biblioteca com várias análises de água do mundo inteiro. Ó. Rio da América do Norte, Rio da América do Sul, certo? Tem vários tipos de rio, água de poço com dureza baixa, média, certo? Água do mar com salinidade variável também. Isso aqui é legal quando você, por exemplo, quer rodar, eu tenho uma... Às vezes acontece muito, né? O cliente entra em contato, né? Quem quer, ele quer, enfim, entrar em contato e... Deixa eu mostrar aqui. Você entra em contato, fala que tem uma água do mar, tá, mas não tem análise. Você pode começar a entrar aqui, né, e analisar, pegar, por exemplo, uma água de poço, que tem é dura ou não, e pode já usar o banco de dados que tem aqui para fazer uma prévia. Mas, evidentemente, não substitui você ter a análise real da água que você vai tratar, certo? Então, é bem bacana aqui, tem um bom banco de dados aqui para a gente começar. Até Rio da Amazônia, Rio Amazonas, tá? Muito bem. Mas a gente não vai usar isso, não. A gente vai entrar com os dados direto aqui embaixo.
Aqui tem os cátions, certo? E aqui tem os ânions, certo? Então, eu tenho uma análise aqui, eu vou entrar com os dados desse cliente aqui, certo? Muito bem. Opa, o que aconteceu? Muito bem. Vou pegar aqui a análise. O que eu tenho aqui de cátion? Tem sódio, 155 miligramas por litro. Tenho cálcio, 150. Tenho magnésio, 116. Tem bário também, ou 5. E no lado dos ânions eu tenho cloreto, 600. Sulfato, 75. E brometo, 1,6. Certo? Olha que interessante agora. Bom, coloquei água de poço aqui, ele colocou uma turbidez maior que 2 e maior que 5. Isso aqui não é isso, tá? Essa turbidez aqui eu vou colocar como 1, aqui, certo? E essa água de poço aqui, ela tem... Deixa eu ver aqui. Tá bom aqui. Menor, SST menor que 5, turbidez menor que 2. Tá bom. Muito bem. Quais outras coisas que eu vou mudar aqui? Eu tenho que ter atenção à temperatura, por exemplo, vou fazer uma osmose lá na região sul, Porto Alegre, né? Enfim, Curitiba, né? Que é mais frio, eu tenho que considerar aqui a temperatura de projeto. Então, eu posso considerar 25 aqui para a nossa região aqui de São Paulo, que está de bom tamanho. Tá? Então, você pode até reduzir aqui para 20, por exemplo. Tá? Considerar aqui também, né, 40, 30, certo? Fica aqui bom. Mas eu preciso apertar aqui para... Eu já vou fazer isso. Mas olha só o que acontece aqui de interessante. Eu coloquei minha análise aqui, mas não está balanceada. Eu tenho aqui, ó, mini equivalente por litro, 23 do lado dos cátions. E dos ânions eu tenho 18. Eu preciso equilibrar isso aqui, porque está desbalanceado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e, no caso, aqui, na verdade, eu não sei quem está mais desbalanceado, quem está certo e está errado. Eu posso dar um ajustar todos os índices e ele vai fazer uma média. Ou eu posso puxar o maior valor. Eu tenho 23,78 aqui do lado dos cátions. Então, eu vou aqui nos ânions, vou aqui, ajustar ânions, e ele vai ajustar para ficar com 23,78 também. Alguma coisa assim, tá vendo? Ficou bem próximo. Olha lá que beleza, tá? Então, eu fiz isso para ficar até para o lado mais conservador. E aí eu tenho uma condutividade de 2.672 e os sólidos solvidos em torno de 1.290. Está no range aí da água salubre, certo? Muito bem. O pH já está ajustado, pH de 7 a 20, e se fosse 25 graus, 6,92. Então, aqui, ó, tá vendo? Já está tudo bonitinho, já está tudo ajustado. Tá? A temperatura que eu mudei, tá tudo. Certo? Muito bem. Isso aqui é importante, tá? Para poder acertar o balanço da tua osmose, porque senão vai dar problema depois na hora que você estiver simulando. Certo? Fazer esse balanço. E geralmente você vai ter que fazer isso, tá? Você não vai pegar uma análise de laboratório e ela chega na tua mão com todos esses caras aqui batendo certinho, tá bom? Isso também serve para você simular, tá? Uma situação. Por exemplo, você sabe a condutividade, sabe o perfil mais ou menos do que tem naquilo ali. Você pode aumentar sódio, pode aumentar cloreto, e depois pedir para ajustar os cátions e os ânions para chegar na condutividade que você quer. Então, essa é uma forma também de você simular uma situação. Muito bem. Agora, se tiver isso aqui. Não, aqui está tudo bem.
Eu fiz uma coisa aqui que eu esqueci. Vou voltar no início. Tenho que voltar. Eu esqueci de pôr osmose. Aqui, pronto. O mais importante eu esqueci também com tudo que está acontecendo hoje. Eu tento selecionar um processo e colocar aqui, ó. Tá? Se eu tiver um pré-tratamento com uma UF, eu boto aqui também, tá? Se eu tiver uma troca única, um abrandamento, um abrandador aqui na entrada, eu boto. Aqui no caso a gente vai fazer a osmose só, então eu tenho que colocar a osmose, tá bom? Por isso que não estava andando para frente aqui. Deixa eu ver aqui. Está tudo ajustado. Muito bem. Vamos lá. Chegamos aqui na página em que eu vou começar realmente a mexer na minha osmose. Tá? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Primeiro, eu quero uma recuperação de 75%. Então, eu já sei que eu vou precisar de 2 estágios. Né? A gente aborda isso no curso, porque aqui precisa de 2. Então, já vou voltar aqui, são 2 estágios. E a relação entre eles. Eu já sei que eu vou usar 18 membranas. Então, o que acontece? Eu vou usar vasos de 6 elementos, tá? Então, já está até aqui default, tá? Depende da osmose, se ela for maior, se for menor, você pode trabalhar com esse tamanho de vaso aqui, mas eu já alerto vocês que é sempre melhor trabalhar com mais elementos por vaso, for mais barato o projeto. Tá? Muito bem. Então, aqui eu vou colocar no primeiro estágio 2 vasos e no segundo 1, né? 2 a 6, 12, com 6, 18. Certo? Muito bem. E agora eu vou especificar a membrana que eu quero. Aqui tem várias membranas. Então, vocês estão olhando aqui, ó, olha a quantidade que tem. Tá? Então, lembra que eu falei, a gente precisa começar a focar nas que fazem sentido aqui para água salobra. Então, por exemplo, o que eu não vou usar aqui? Só para vocês saberem, por exemplo, as NF. NF é nanofiltração, não é o que eu quero. Outra coisa, eu quero trabalhar com 8 polegadas, também não é o que tem aqui. É o 12,5 e 4 eu já vou descartar. E eu quero BW, então as SW também eu já não vou nem olhar. Tá? E aí tem algumas marcas aqui da Dupont que foge um pouco disso, que tem Eco Pro e tal, Eco, e tem essa Fortlight também, né? Que são alguns modelos que não tem essa descrição que eu falei para vocês, mas são utilizados para água salobra, que eu já sempre até já fiz cotação delas. Mas, enfim. Mas o que eu vou fazer aqui, como já foi, inclusive, foi usando a área dela que eu fiz o cálculo, foi essa membrana aqui, a BW30400. Tá? É uma membrana que eu considero que é um padrão de mercado, né, de osmose reversa, 400 pé quadrado, né, tá vendo 37 metros quadrados que eu utilizei lá no cálculo, certo? Então, eu vou usar ela. Fica mais fácil da gente entender aqui a título de educacional também, que é uma Breck-Schwarter, né? Tá. Muito bem. Só que não adianta eu aceitar lá, eu tenho que entrar aqui, ó. Esse negócio que eles podiam melhorar no programa. Eu tenho que entrar aqui, ó. Ali eu mostro todas as propriedades, como se fosse uma folha de dados. E aqui eu escolho. Então, podia já clicar direto e aparecer, não sei por que não aparece para mim. Deixa eu achar aqui. BW30400, beleza. E quando eu aperto aqui 2 vezes, lá de cima o modelo do elemento, ela já passa direto para o próximo estágio. Tá? Então, vou fazer uma osmose evidentemente, com membranas iguais. Existem alguns casos de osmoses muito grandes para dessalinização, que inclusive eles misturam dentro do próprio vaso elementos diferentes, tá? Mas isso já é uma coisa um pouco mais avançada para a gente discutir, tá? Muito bem, aqui eu já... O que eu fiz aqui até agora? Eu selecionei o meu estágio, 2 estágios, porque tem 75% de recuperação.
O fluxo, está vendo? Está dando 29,9, né? A gente usava 30. São informações que já tem de tabela, tá? Então, lá no curso eu mostro onde você tira essas informações, lá tem um resumo também, fica fácil quando você vai fazer o cálculo. E aqui, nessa aba, quando você clica, aqui tem umas informações importantes. Ele te dá a recuperação que você quer, certo? Dá recirculação, se for necessário usar uma recirculação, inclusive bypass também. Né? Existem algumas situações que você pode usar bypass. Eu não gosto de usar bypass em algumas situações, porque você perde a grande, né, propriedade da membrana de osmose reversa, que é não deixar passar bactérias e vírus. Né? Então, por exemplo, a água potável, não recomendo nem fazer esse bypass aqui, porque você não está usando essa propriedade super importante aí do tratamento por membrana. Mas talvez em outras aplicações, ou se essa água vier de uma outra filtração também, talvez seja interessante você fazer um bypass, aí você faz um blend depois lá para acertar a condutividade. Tá? Às vezes você quer uma osmose ruim, enfim. E a recirculação também, então, às vezes você precisa fazer uma recirculação para aumentar a velocidade no final dos elementos. Tá? Existe um erro aqui, os dois erros mais populares, vamos dizer assim, de osmose é você ter uma alta recuperação nos primeiros elementos e uma baixa vazão de concentrado nos últimos elementos. Tá? Então, isso aí é uma coisa que você precisa... você abaixa a vazão de concentrado nos últimos elementos, você resolve, muitas vezes, ela fazendo um reciclo, tá? Uma recirculação. Ok? Não vou mexer em nada aqui. Eu aperto aqui, relatório resumido. Aqui que eu vou, finalmente, rodar a minha osmose. Certo? Muito bem, está pronto aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que ela apresenta os dados que é importante. Primeiro, faz esse fluxograma aqui, que é muito importante, e ele nomeia aqui as correntes. Então, a primeira corrente é a alimentação, né, de água bruta, raw water, né, para o sistema. Que já está compensando aqui, eu quero 20 impermeado, então já está pondo a perda, evidentemente, para o concentrado, né, de 25%, então já está compensando aqui. Tá? Então, ele dá vazão, SDT e a pressão. Aqui está dando pressão zero. Aqui é uma coisa importante também que eu chamo a atenção de vocês. Na verdade, o software, ele está falando aqui de alimentação, e às vezes, quando a gente está falando de osmose, essa é a corrente de alimentação, mas você tem uma bomba aqui, né, você tem um filtro cartucho aqui nessa trajetória aqui, tá? Antes de chegar na bomba de pressurização. Porque essa aqui, que aqui no programa chama de bomba de alimentação, evidentemente ela está alimentando a osmose mesmo, mas a gente também conhece ela como bomba de pressurização, porque é ela que eleva a pressão para a bomba para as membranas. Né? Tá? Então, lembre-se que aqui tem uma bomba aqui ainda, né? Está fora aqui da programação, está fora aqui da simulação, porque aí fica a cargo do projetista, da empresa que está fazendo, que é botar uma bomba aqui com filtro cartucho de 5 micro aqui, enfim, para proteger aqui a osmose de partículas maiores, tá? Ok? Então, estamos considerando que eu estou alimentando aqui já com pressão suficiente para não cavitar essa bomba, tá ok? E aqui para frente é a osmose em si. A corrente 2 é a vazão líquida para o passo 1, certo? Tá alimentando o passo 1. Passo 1. 26,7 metros cúbicos. O SDT não mudou ainda, porque não passei na osmose, né? O SDT aqui é o TDS, né? É os sólidos solutos totais. E a pressão 17,2 bar. O concentrado, que é o que eu vou jogar fora, né? É a corrente 4, 6,6. Certo? E o meu permeado é a corrente número 6, com SDT de 9, caiu de 1.291 para 9, uma pressão de 0. Essa sim é 0 mesmo, porque a pressão do permeado, ele passou pela membrana, né? Aquela questão que a gente sempre chama de TMP, né? Transmembrane Pressure. Então, o que acontece? Quem passa, o concentrado passa em cross-flow pela membrana. Então, ele só tem a perda de carga de passar por dentro da membrana em cross-flow, através dos separadores ali, dos elementos separadores. Então, você vê que ele cai de 17 para 2,5.
Mas quem passa, a água que passa, que permeia, ela passa através da membrana. Aí essa sim vai perder toda essa carga aqui, vai sair com zero, tá bom? Muito bem. Aqui um resumo, né? 74,9 de recuperação, produção líquida, tal, alimentação. Tá vendo a diferença? Né? E agora também tem que saber se o cliente vai ter 26,7 para alimentar a osmose dele. Né? Eu já tive casos que o cara queria, né? Enfim, queria, igual um exemplo desse. Ele tem 20 aqui, mas o posto dele dá 20 também. Então, na verdade, os dados dele estão errados. Ele precisa, ele tem uma osmose, na verdade, de 20. Ele pode até ter uma necessidade maior, mas ele não tem água para isso. Então, esse aqui esse momento da simulação é um bom momento para discutir essas questões de projeto. Muito bem, aqui eu vou ter as informações do primeiro passo. Ah, detalhe, né? Só falando de passo aqui, essa osmose aqui é uma osmose de um passo, tá? Não vou explicar agora a questão de passo, enfim, porque a gente está focado aqui, mas essa é uma osmose de um passo. E aqui eu tenho os outros dados, tá? E uma coisa assim que a gente sempre olha, você olha que o balanço, depois você sai, desce aqui, até embaixo, correndo, na verdade, para ver isso aqui, ó. Alertas do projeto. Olha que beleza, não deu nenhum. Não deu nenhum. Por que não deu nenhum? Uma das coisas que não deu nenhum alerta é que eu já entrei para o número de elementos correto. E quando eu faço isso, já é meio caminho andado. Eu assisti muito webinar da Dupont, ano passado, e esse ano também eles fazem vários, né? E eles faziam a simulação, eu falei, caraca, os caras toda hora fazem e não dá um erro, né? Eu falei, que maravilha, né? O segredo é esse, né? Você tem que já entrar para o número de elementos já, certo? Porque aí você já simula, praticamente de primeira você já acerta, tá? Muito bem, então olhando aqui, depois a gente olhou que não deu erro, né? Então eu posso olhar como está no resto. Então aqui eu tenho os dados do passo, né? Temperatura fiz a 20 graus, recuperação do sistema. Aqui ele me dá detalhadamente os dados, né, de vazão por elemento, né, por cada, né, o primeiro estágio e o segundo estágio. Então, você tem uma osmose de 2 estágios com um passo, certo? Tem 12 elementos no primeiro e 6 no segundo. A vazão de alimentação em cada um, né? O segundo passo, evidentemente, sempre tem uma alimentação menor, porque você já tirou o permeado no primeiro, no passo não, no estágio. Aqui são as pressões, tá? Aqui é o fluxo médio de cada estágio, tá? Depois a gente vai falar sobre isso aqui. E o SDT, né? O TDS que sai de cada um. Aqui você deu o perfil, né, de cada elemento que você colocou lá, como ele vai se comportar aqui na osmose, tá? Primeiro estágio, segundo estágio, permeado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o cloreto, ó, ele saiu de 771 e foi para 5,5 no permeado total, porque na verdade o permeado aqui vai ser a soma dos 2 estágios, certo? Então você tem essa informação, e essa versão aqui do Wave, ele te dá TDS e dá também a condutividade, tá? Muito bem. Aqui, a condutividade 21. Né? Saiu de 2.672, foi para 21, certo? Não tinha nenhum alerta no projeto, certo? Mas se você tivesse colocado menos vaso do que é necessário, ele ia dar um alerta que você estava exigindo mais recuperação do que a membrana podia dar. Se você puder colocar mais vaso do que precisa, ele vai falar que a velocidade lá no final está muito baixa. Enfim, são vários erros aqui que podem acontecer. E aqui ele dá a tabela de vazão por elemento, tá? Enfim, um detalhe aqui em cada membrana, como que é o perfil de vazão, certo? E ele também, ele faz o cálculo, né? E tem os alertas de solubilidade. Lembra que tinha um pouquinho só de bário? Pois é. O bário já deu saturação, né? Então, ele fala aqui, ó, anti-incrustantes podem ser necessários. Consulte seu fornecedor de anti-incrustante. Aí você vai entrar em contato com as empresas que vendem anti-incrustante, passar a análise, e ele vai daí especificar para você fazer a dosagem na alimentação de anti-incrustante. Por quê? Porque no caso aqui ele já identificou que, e aqui ele tem os ajustes químicos, ele mostra aqui em vermelho, né? Que no caso do bário ele atingiu a saturação. Então ele precipita, né? Vai precipitar. Isso vai dar deposição na membrana, certo?
Ok? Olha que lindo. Na primeira funcionou. Aí o que acontece? Eu volto para cá, eu posso fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, aliás, eu estava aqui com o relatório resumido, né? Eu posso exportar esse relatório aqui, um PDF. Ele vai pedir para eu salvar em algum lugar, eu vou fazer aqui o webinar, por exemplo. Eu peço para ele salvar na minha área de trabalho. E aí, ele vai salvar lá na área de trabalho essa tela aqui. Tá? Estou pensando, bom, o relatório foi exportado com sucesso. Então, esse relatório aqui, simplificado, ele já saiu lá na forma de PDF. Agora, se eu quiser um relatório mais sofisticado, tem um relatório aqui, eles chamam de relatório empilhado, Stack Report em inglês, que ele vai mostrar todas essas informações aqui e outras informações ainda. Porque o que acontece? Existe uma configuração aqui no Wave, por exemplo, configurações do usuário, em relação, por exemplo, aqui, a moeda, né? A questão de custos, né? De energia elétrica e tal, que aqui está tudo em dólar e default do Wave, tá? Se você alterar isso aqui para valores aqui do Brasil, você pode sair naquele relatório inclusive, com o consumo energético vai sair, tá? Vai ser por, quilowatt-hora por metro cúbico, é isso. Né? Mas, vou pedir aqui para ele fazer o relatório, fica mais fácil. Aí eu mostro esse relatório aqui completo, acho que vai demorar um pouquinho. Ele vai pedir o caso, né? Inclusive, você pode fazer vários casos no mesmo arquivo que você está trabalhando, você pode ficar pensando em outras possibilidades e fazer casos diferentes. Deixa eu só mostrar para vocês como é que faz. É aqui, ó. Você vem aqui adicionar caso, certo? Então, por exemplo, se eu adicionar um caso aqui, ele começa lá do início, eu já estou no segundo caso, né? Vamos supor que agora eu queira mudar isso aqui. Eu acho que não vai, eu não preciso de dois estágios, eu preciso de um só. Preciso de um estágio. Vou fazer assim, vamos ver o que acontece? Opa, vou rodar ele dessa maneira. Vamos ver o que acontece. Aí eu venho aqui, eu vou direto no erro. Ó, quantos erros aqui, vários alertas. Aqui, tá vendo? Vazão de permeada acima, né? E recuperação do elemento acima do permitido também. Por quê? Porque eu tenho menos membrana que eu preciso ter para essa situação. Tá vendo que interessante? Por isso que é bom vir com o número certo já. Estou trabalhando com muito menos. Certo? E se eu falar assim, então tá, eu preciso de 18, eu vou fazer um passo só. Então, um passo só. Então, eu vou pôr 3 aqui, 3 vezes 6, 18. Né? Posso mudar isso também. Aí vamos ver o que acontece. Aí eu venho aqui, os erros novamente. Ele deu recuperação acima do limite. Por quê? Porque eu falei passo, não, um estágio você não consegue 75% de eficiência. E eu pus 75 aqui, tá vendo? E aqui que ele fala para mim aqui no erro. Recuperação do elemento maior do que permitido. Porque eu estou exigindo mais da membrana do que ela pode dar. Ele calcula, tá? E se você fizer uma osmose assim na prática, ela funciona também. Só que vai funcionar fora dos parâmetros dela, tá? Eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, clientes, enfim, que fizeram osmose sem fazer a simulação. Fala assim, ela rodou, assim, roda, mas ela roda fora dos parâmetros que realmente ela foi, enfim, projetada. Então, como é que eu resolvo esse aqui, por exemplo, esse caso aqui? Eu tenho que baixar a recuperação. Então, se eu vier aqui baixar isso aqui para 50%, então, aceitar, mandar rodar, o que vai acontecer? Não tem mais erro. Olha que beleza. Porque agora está dentro
do limite de operação dela. Tá? Mas não faz sentido eu fazer uma osmose desse tipo aqui, a não ser que, enfim, é que o que acontece aqui? Trocar uma coisa pela outra. Né? Se você olhar aqui, o que eu ganhei fazendo isso aqui? Eu tenho uma pressão menor aqui, né? Mas eu vou gastar muito mais água, né? Eu só estou com 50% de recuperação. Estou saindo aqui com uma condutividade menor, tá? Lá era 20, né? E aqui está 15, que é isso aí que eu explico no curso também, que é a relação que tem entre recuperação e qualidade do permeável. Então, isso seria uma razão para você fazer isso, mas enfim, tá? Então, você viu como é que funciona bacana? Se você fizer já com o número correto, ter essa noção de, de estágio em relação à recuperação, né? Então, posso botar aqui 2 estágios, né? E deixar ela como ela está no primeiro caso. E aqui aumentar para 75. Se mandar rodar de novo, ela vai rodar na mesma... Opa, aqui funciona. Aconteceu aqui. Está tudo certo. Pode ir, meu filho. Isso. Ué, não foi possível convergir o resultado? Deu algum bug aqui. Mas não era... E quando eu quero voltar para o caso que eu estava antes, eu aperto aqui caso, clico nele, opa, abrir caso, ele volta para o primeiro, certo? Simples assim. Então eu consigo trabalhar essas variações, né? Às vezes você começa fazendo com 2 estágios, aí você faz você muda, às vezes, sabe o que até acontece? Às vezes tem situação que você não tem no mercado, por exemplo, vaso com 6, você tem que mudar para 3 e tal, aí você pode começar a brincar aqui, né, criar um caso novo para começar a colocar isso aí, certo? Então, é mais ou menos assim que acontece a coisa aqui, tá? Muito bem, eu acho que conseguimos aqui abordar como utilizar o Wave, né? Como, principalmente as funções mais básicas aqui dele, certo? Apesar de ter toda essa complicação que foi hoje, não esperava que fosse tanto assim, acabar a energia, ficar sem internet, eu vou te falar. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem daí, acho que a partir disso que a gente conversou aqui, pegar casos que vocês têm aí e começar a simular. Mas eu acho que o que eu gostaria de passar para vocês, que é muito importante, é fazer esse passo que eu expliquei para vocês. Já vir para a simulação, já sabendo quantos elementos vocês vão utilizar. Porque isso minimiza muito a possibilidade de você errar e ficar errando. A simulação ela é muito frustrante, sabe? Porque você começa a dar erro, lá começa a dar erro, tal, e assim, você não pode, né, simular aqui e olhar o relatório, né, e achar que isso está, enfim, de alguma forma a osmose está boa se estiver aparecendo vários erros lá dentro, né? Porque o que acontece? Esses erros são justamente para proteger a membrana, proteger a operação futura, para que ela possa realmente entregar o que os fabricantes, né, se propõem em termos de eficiência, né, de remoção de sais e de tempo de campanha também, né, porque a questão de você ter, por exemplo, aquele erro que deu de baixa vazão no concentrado, nos últimos elementos, ele é um fator importantíssimo para a vida útil da membrana, porque se você opera com essa vazão baixa, em cross, né, e ali ela é uma filtração cross-flow, essa velocidade baixa acaba permitindo que haja mais deposição na membrana. Tá? E isso vai aumentar a sua limpeza química, vai diminuir a vida útil da membrana. Então é importante, pelo menos, já partir do projeto com ela correta, certo? Muito bem. Show. A gente fechou essa osmose aqui com 18 elementos, com 2 estágios, né? Um com 12, outro com 18, com vasos de 6 elementos cada, certo? Eu
gostaria de convidar vocês a acompanhar aqui, né, no site da Agroengenharia, que é o site da minha empresa, né, no YouTube também, é só colocar Agroengenharia no YouTube, vai aparecer o canal da Agroengenharia, e lá eu tenho postado os outros webinars que eu fiz sobre osmose. Então, lá você vai encontrar o webinar sobre ultrafiltração, sobre MBR e sobre osmose, que basicamente é a introdução, tá? Mas é interessante vocês, né, darem uma olhada nisso. No LinkedIn, tem o LinkedIn da própria Agroengenharia e também muita gente está me acompanhando, que também já faz parte da minha rede, então, muito obrigado por fazer parte da rede, né, aceitar o meu convite, enfim. Mas quem não está também, eu estendo aí o convite para me adicionar, enfim. E também adicionar o LinkedIn da Agroengenharia também, da empresa. O e-mail de contato, né, contato agroengenharia.com, né, ou o meu próprio e-mail também, que é joaquim.marques@agroengenharia.com. E hoje a gente colocou no ar de novo, né, junto com a Juliana da Digital Water, a gente colocou de novo no ar o curso online EAD, tá, sobre osmose reversa. Então, lá vocês vão ter daí um curso que tem informações importantes para quem quer trabalhar com osmose reversa, né, do conceito básico de osmose, que a gente precisa ter. Passo pela parte de dimensionamento, faço tudo o que eu precisava fazer para chegar aqui hoje e mostrar isso aqui para vocês, né? Falo da parte de projeto, sobre fluxograma, sobre uma série de etapas, né? Falo da operação da osmose e da manutenção também. Tem um capítulo dedicado à limpeza química das membranas, enfim, e uma parte também sobre problemas que ocorrem. Então, é um curso que ele pode ser encarado da seguinte forma: para quem não conhece nada, vai ter uma ideia geral de todas as etapas aí que compõem você trabalhar com osmose. Para quem trabalha mais com projeto, tem conteúdo lá e ele pode conhecer uma outra parte também da osmose. Para quem trabalha com operação também, a mesma coisa, ele pode ali se aprofundar mais na operação, mas também conhecer as outras etapas, também ter mais informação também sobre como é dimensionado uma osmose, enfim, como é que é projetado e tal. Até faz mais sentido depois para ele entender também algumas coisas dos procedimentos operacionais, por que eles são daquela maneira, tá? Enfim, é isso que eu tinha para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer todos que participaram. Para quem não participou, eu vou deixar a gravação desse webinar lá no YouTube, e para vocês também que quiserem rever o webinar também lá, vai estar disponível para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, vou me despedir agora de vocês, agradecendo, né, desejando também uma feliz Páscoa a todos, né, a gente está entrando, aí amanhã vai ser sexta-feira santa, enfim, então gostaria de desejar a todos uma feliz Páscoa e, enfim, comemore com segurança, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. E pessoal, voltei aqui para complementar o webinar. Na verdade, acabei esquecendo de fazer a última etapa do projeto aqui do design, que é fazer a equalização dos fluxos entre o primeiro estágio e o segundo estágio. O que é isso? Vou mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece? Na tabela de vazões, quando a gente dá uma olhada aqui no fluxo médio do primeiro estágio, você vai encontrar o valor de 32,4 contra 24 do segundo estágio, 25 praticamente, tá? O que significa isso? Significa que está passando muito permeado, né, no primeiro estágio e está faltando permeado para o segundo estágio. Por isso que o fluxo cai, né? Lembra da fórmula do fluxo? Fluxo é vazão por área, né? Então, eu tenho aqui um fluxo menor porque eu tenho menos vazão, né? E o que acontece? O ideal é que não haja essa diferença de fluxos, tá, entre o primeiro e o segundo estágio, que essa diferença fica aí abaixo de 10%. E aqui está bem acima, né, de 10%. Vamos fazer aqui a continha? Olha só. Vou fazer arredondado aqui, ó. 32 menos 25 igual
dividido por 32, igual. Tá 21%. Praticamente 22% de diferença. E como que eu faço para equilibrar isso? Até porque se esse fluxo ficar muito alto no primeiro estágio, na verdade o programa não dá nenhum tipo de alarme em relação a isso, tá? Isso é algo que você tem que fazer mesmo quando você termina aqui a simulação. O que você tem que fazer, o que acontece na prática é o seguinte: se você não faz nada para equilibrar esses fluxos, você vai ter também um desgaste, vamos dizer assim, do primeiro estágio maior que do segundo, né? Sempre se diz, o primeiro estágio suja mais e tal e tal. Uma das questões dele sujar mais também está relacionado a osmoses reversas que não foram equilibradas, que não têm seus fluxos equilibrados, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês já melhora muito essa questão aí. Tá? Então, vou voltar aqui. E como é que a gente faz isso? Quando a gente olha aqui nos estágios, existe aqui, ó, contrapressão. É aqui que eu vou trabalhar. Contrapressão, eu vou começar colocando um bar. Tá? Também que apareceu um pontinho azul aqui, isso aqui significa que eu botei uma contrapressão aqui. Na prática, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma válvula aqui no permeado e um manômetro, de tal forma que eu possa regular essa válvula e aumentar essa contrapressão para o lado do estágio, para o lado do permeado. Tá? Muito bem, vamos ver como é que faz agora? Como é que fica? Coloquei essa contrapressão. Vamos lá. A ideia é que distribuir melhor o fluxo. Agora caiu. Vamos ver quanto caiu? Caiu pouco, né? Caiu de 32 menos 26 dividido por 32. Caiu para 18. Vamos melhorar um pouco mais isso. Vamos colocar aqui 2 bar. Vamos lá. Atenção. Agora já melhorou. A gente subiu para 27. Então, 31 menos 27 igual a 4, dividido por 31 igual a 12. Acho que a gente consegue pôr um pouquinho mais aqui. A gente pode botar aqui 2,5. Vamos lá. Agora a gente está com o fluxo bem mais próximo, né? A gente está aí com 20,8 menos 28,1 igual a 7,3. Opa, fiz errado aqui. 30,8 menos 28,1 igual a 2,7 dividido por 30,8. Aí já caiu vezes 100 para 8,7% de diferença. Tá bom. A gente também não pode pôr muita contrapressão não, porque toda essa contrapressão também ela vai parar lá na bomba, tá? Então você aumenta o gasto energético. Mas essa aqui é a solução para você equilibrar aqui os fluxos, tá? E aí o que acontece? Começa a haver uma distribuição. Não estou falando de vazão, tá? É lógico que no segundo estágio tem menor vazão, né? De permeado. A gente tinha 13, agora tem 6. Tá? Só que é para ser assim mesmo. Não estou falando de equilibrar, evidentemente, que eu aumento a vazão no segundo estágio, mas a minha preocupação aqui é com o fluxo, né? Fluxo é vazão pela área, tá? Tá vendo? E aqui ficou mais equilibrado. Aí a gente tem a possibilidade daí de ter uma osmose mais equilibrada. Tá? É uma osmose que ela vai distribuir melhor o fluxo internamente, tá? E não vai sobrecarregar o primeiro estágio. Mesmo que esse sobrecarregamento aqui no programa não dê nenhum erro, tá bom? No mais, ficou a mesma coisa, não tem erro nenhum, certo? Enfim, mas basicamente eu só aumentei aqui a vazão acabou aumentando a vazão, né? Porque a área se manteve a mesma, aumentei a contrapressão, começou a sobrar mais permeado para o segundo, mais concentrado para o segundo estágio,
e aí esse concentrado permeou, e aí aumentou a vazão de permeado e aumentou o fluxo no segundo estágio, tá bom? Isso aqui é algo muito importante se fazer nas osmoses. Eu não tenho visto isso com muita frequência nas osmoses aqui no Brasil, mas é importante que se faça isso para você poder ter osmoses mais equilibradas, que não sobrecarreguem depois na hora da limpeza química aí o primeiro estágio, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, está aí o complemento aí do webinar, aquela confusão toda que aconteceu, eu acabei esquecendo desse pequeno detalhe, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!